Que alegria poder chegar até você, mais uma semana, né, desse tempo de quaresma. Vivemos ontem o 4º domingo da quaresma, que tenho certeza que você participou, né, de forma ativa, orante, com muita fé, para podermos começar também mais essa semana de retiro quaresmal aqui com a nossa comunidade, né, Zezinho? É isso mesmo, é um prazer estar aqui com você, Sandra, e um prazer estar com você também, que está aí do outro lado, nos acompanhando. Olha, eu digo para você, fica ligadinho, porque essa semana nós temos muitos temas assim que nos surpreende e vamos aprender muito para melhorar o nosso dia a dia e a nossa casa. Nós vamos trabalhar o tema essa semana, armadura espiritual para a família. O Zezinho vai falar sobre assuntos que eu acredito que muitos de nós nunca ouvimos dizer, como a gente pode e deve proteger a nossa família de forma espiritual. Então, que bom que nós estamos juntos. Curte e compartilha o vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir aquilo que nós vamos refletir e rezar nessa semana. Então vamos nos iniciando o nosso exercício espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Essa semana, então, nós vamos refletir sobre um livro, né, do Dom Cipriano Chagas, Armadura Espiritual para a Família, né? Algo que é muito importante, que nós precisamos saber para nós podermos exercitar. Zezinho, por que, né, tecer ou envolver a nossa família com uma arma espiritual, com uma armadura espiritual? O que significa isso? Bem, a gente sabe que nós temos esse mundo carnal onde nós vivemos, né, a nossa sociedade, as coisas, né? Mas também existe o mundo espiritual que o Senhor já nos prometeu, né? O nosso próprio Deus é Espírito e nos concede a vida eterna, não é? Para a gente conquistar aquilo lá, a vida eterna, nós temos que fazer bem a nossa parte aqui. E se somos filhos de Deus, que é Espírito, por sermos filhos de Deus, Ele nos dá autoridade também, para então, Ele nos delega essa autoridade para vencermos no mundo espiritual as nossas batalhas. Então é Deus quem nos concede, através de uma hierarquia também, essa autoridade para vencermos as lutas espirituais.
a gente percebe que isso é algo que a gente não costuma ouvir, né, Zezinho? Dá a impressão que a gente só tem uma autoridade natural, como pai, como mãe, que nós temos só uma autoridade nesse nível aqui natural. E a gente vai entender que existe algo muito maior e muito mais poderoso, né, em Deus, é claro, do que a autoridade natural, que é essa autoridade espiritual. Sim. Deus, ele é muito correto, ele fez bem todas as coisas. Existe uma hierarquia, uma regra para tudo, no cosmos, na natureza. Também existe dentro de casa, dentro de uma empresa, né? Existe o dono, o proprietário, depois o gerente, não sei quem, e vai diminuindo essa hierarquia. Dentro de casa também existe e no mundo espiritual também existe. E a gente tem que entender que no mundo espiritual ela funciona ainda melhor do que no mundo natural. Sim. No mundo natural nós desrespeitamos as autoridades, no mundo espiritual não. Então, assume aí para você a autoridade que Deus te deu, venha junto e vamos aprender, porque a tua vida, a vida da tua casa, a tua família pode melhorar muito você compreendendo essa autonomia e essa autoridade que Deus te deu. Então, Zezinho, explica melhor para nós sobre esse assunto, para nem nos introduzir, porque a semana toda nós vamos conversar, nos introduzir sobre esse assunto. Bem, a imagem da família vem sofrendo ao longo do tempo um desgaste intenso. Nós temos percebido isso e não é de hoje, não é? Não é de hoje, isso desde a época de Jesus, antes de Jesus já era assim. Isso tudo por causa do pecado, né? Houve um afrouxamento do comportamento moral, não é? E por tudo isso a família então deixou-se de se comparar com o protótipo que Deus tinha planejado, não é? Deus tinha planejado esse protótipo, era ele o protótipo, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira família, a Trindade era o primeiro protótipo. Acontece é que nós fomos nos distanciando disso. E para trazer então de novo isso de volta, Deus enviou o seu Filho para tornar-se membro de uma família, não é? Uma família aí sim verdadeiramente humana, veio então na carne, junto então com José e com Maria, para de novo então restituir esse modelo divino. Então, em sentido real, nós podemos entender então que Deus é o pai de cada criança. Olha, Deus deu, né, ao homem e à mulher essa autonomia e esse poder, podemos dizer assim, de criar, autocriar, né? Co-criar junto com ele esses filhos, mas na verdade se somos filhos de Deus, ele então é o pai de todos nós, ele é o pai de cada criança, de cada concepção que existe. Então ele compartilha conosco, eu que sou pai, com a Sandra que é mãe, e você que é pai, você é mãe, ele compartilha conosco essa paternidade. É por isso que nós dizemos que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, minha filha é filha de Deus, meu neto é filho de Deus, não é? Então somos aí. E essa então é a base espiritual de tudo que eu estava dizendo. Se somos filhos de Deus, não é? Ele nos dá o poder e a autoridade para estabelecermos em casa e nos ambientes onde a gente está esta armadura espiritual, não só da família, como dos bens e como dos nossos, dos entes queridos, né? Então, se somos reflexos desse plano de Deus, se somos criados à sua imagem e semelhança, nós fomos eleitos então como herdeiro desse rei. E nós temos o poder então por ele delegado para agir em seu nome, para termos a audácia de assumirmos risco, a coragem de enfrentar o mal, consciente de que ele estará sempre ao nosso lado defendendo e impedindo que o mal se instale entre os seus filhos. Olha que lindo. É muito lindo saber que existe essa autoridade espiritual e saber quem foi o próprio Deus, meu Pai, que me concedeu, não é? Então, olhando esses ensinamentos do Dom Cipriano que nós vamos no decorrer dessa semana, ele nos explica em detalhes a autoridade delegada então a nós por Deus. E como a gente adquire essa autoridade, como é que nós vamos usar essa autoridade, não é? De forma consciente, não é? Nós vamos também aprender a reconhecer que o maligno tem essa autoridade, não é? E que ele investe isso contra nós, contra os filhos de Deus, não é? Mas nós vamos, só que ele também reconhece a sua ineficácia contra aqueles que exercem a autoridade dada por Deus. Olha, então existe uma autoridade dada por Deus e existe uma autoridade espiritual também dada pelo demônio.
qual delas nós queremos pegar, não é verdade? Então nós vamos aprender no decorrer de todos esses dias. Interessante, Zezinho, aquilo que você disse. O demônio reconhece a autoridade espiritual que existe, mas a gente muitas vezes não sabe que temos essa autoridade. Exato. Então, se a gente não sabe, se não sabemos que temos, que é dada por Deus, não é uma autoridade humana, é uma autoridade dada por Deus, e é em Deus que nós temos essa autoridade. É no nome de Jesus, é no poder do sangue de Jesus, né, do seu corpo flagelado, enfim, é no poder de Deus que nós temos essa autoridade. Se a gente não sabe, nós não usamos. E o demônio que sabe fica ali, né, quietinho, agindo na nossa vida, porque a gente desconhece dessa graça dada por nós, a nós, por Deus. Então, essas leis, essas regras, as leis espirituais, elas existem, né? A exemplo das leis físicas, como eu já disse, que regem a nossa vida natural. Assim como as leis físicas regem a vida natural, assim também as leis espirituais regem o mundo espiritual. E elas agem independente da nossa vontade, para o bem ou para o mal. Daí a importância da gente saber, né? Então nós vamos entender no decorrer dessa semana o quanto é importante que nós conhecemos essas leis, né? E a utilizemos em nosso favor, né? Porque elas agirão, quer nós queiramos ou não. Então, quando nós desencadeamos uma das leis espirituais por nosso comportamento, nós devemos ficar certos que causará efeitos. Então é preciso a gente saber das causas e dos efeitos. E esses efeitos então podem ser benéficos ou não, dependendo da forma pelo qual forem desencadeados. Então, essa semana fica aí junto conosco que você vai aprender muito bem sobre as leis espirituais. E muito mais, nós vamos falar um pouco também sobre os veículos de poder, o poder da bênção, o poder do perdão, o poder da música, dos sacramentos, dos sacramentais, tudo isso nós vamos vendo então no decorrer dessa semana. Hoje é só passando melzinho aí para você ficar com o desejo de quero mais. Nós vamos descobrir essa grande armadura realmente que nós temos na nossa mão, podemos usar para proteger e defender nossa família. Porque a gente tenta proteger e defender nossa família de todas as formas naturais. E eu não vou nem começar a dizer com as nossas forças. Com as nossas forças. Com a nossa sabedoria. Isso. E a gente não sabe, nós não sabemos que temos um poder espiritual dado por Deus. Zezinho, o que mais você vai introduzir a gente hoje nesse assunto? Para a introdução, nós vamos então fazer uma analogia entre a Santíssima Trindade e a família humana, não é? É aquilo que eu dizia, o primeiro modelo, o protótipo, era essa Santíssima Trindade, não é? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a paternidade é uma das maneiras pelas quais o homem reflete essa imagem, não é? Deus nos criou e nós também criamos os nossos. O homem pode não agir como um pai verdadeiro se ele acabar distorcendo esta imagem, como fazem todos aqueles que, embora sendo criado à imagem e semelhança de Deus, desfiguram-se pelo pecado, né? Agora, nós temos também olhar para a imagem que Deus nos deu a partir da vinda de Jesus, que é a Sagrada Família. A Sagrada Família também é a imagem da Santíssima Trindade, no qual nós podemos nos espelhar. Em São José nós temos um reflexo perfeito. Embora ele tenha sido um homem e finito, não é? Não como Deus, mas na imagem de um Pai Celestial nós podemos olhar para ele. Tanto na pessoa dele, porque ele era um homem já santo, e tanto nas suas ações, porque ele era bastante justo. E a Bíblia nos diz bem isso, né? Então a imagem de Deus é refletida nessa família humana, na família de José. Deus é uno e é trino. Assim, então, a Sagrada Família, que foi chefiada por São José, era também, a seu modo, um verdadeiro reflexo da Santíssima Trindade. Era 3 pessoas, não é? Em certo sentido, um perfeito modelo criado da realidade divina original, ou seja, da Trindade Santa. Representava a união das 3 pessoas divinas em um só Deus. E é este perfeito modelo da vida da família, a Sagrada Família, que deve inspirar eu e você e todas as nossas famílias.
Nós sabemos que é impossível compreendermos completamente a Santíssima Trindade, não é? Mas, porém, nós podemos ganhar muito refletindo aquilo que a gente já pode compreender. Só daquilo que a gente já compreende já pode iluminar bastante os nossos afazeres. A relação entre as três pessoas, elas processam-se numa ordem. Olha que lindo. O Pai reconhece o Filho como seu filho e aprova o Filho como seu filho e quer que ele exista como um seu filho. O Filho, por sua vez, reconhece o Pai como seu Pai, de quem ele procede. Ele o aprova como seu Pai e quer que ele exista como seu Pai. Aliás, aqui é um ensinamento, nunca nós podemos dizer então que o Pai procede do Filho, numa pregação, numa oração, né? Então o Filho procede do Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho, mas o Pai não procede do Filho. Esse relacionamento, por exemplo, que nós estamos falando, é uma ordem da Santíssima Trindade. Esse relacionamento e ordem da Santíssima Trindade, ele é inviolável, é esse segmento. De novo, então, falando como se fossem seres humanos, para que eu e você possa compreender melhor, nós podemos ainda dizer que o Pai se dá ao Filho, o Filho se dá ao Pai, e essa doação entre um e outro é o Espírito Santo, que procede tanto do Pai como do Filho. E completamente eles são divinos. Então é igual ao Pai, é igual ao Filho, embora sejam distintos. Três pessoas, não é? Três pessoas num único Deus, né? E é nessa doação, então, é que nós temos ali uma completa unidade. Portanto, nós podemos dizer que dentro da Santíssima Trindade existe um relacionamento, existe uma ordem e existe uma unidade, não é? Por analogia, ainda nós podemos compreender que Adão e Eva e seus filhos, ou seja, a primeira família humana, representava essa imagem da Trindade. Nós lemos lá no segundo livro do Gênesis que dizia assim, nós lemos no livro do Gênesis, melhor dizendo, então o Senhor lançou um profundo sono sobre Adão e quando ele estava dormindo, tirou uma de suas costelas e encheu de carne. E o Senhor Deus fez da costela que tirara de Adão uma mulher e a trouxe a Adão. E Adão disse, esta agora é osso de meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se colará, olha a palavra é colará a sua mulher. E eles serão uma só carne. Olha que bonito. Assim a mulher não foi criada separada. Ela, como Adão tinha sido, Adão tinha sido separado, de Adão tinha sido feito do pó. A mulher não, ela foi feita do homem. Então ela foi tirada do lado de Adão, que descreveu ele mesmo, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Nós podemos então aqui ver essa versão que foi criada, assim como do filho. O filho foi criado do pai, não é? O filho saiu do pai, não é? O filho saiu do pai. Assim como a segunda pessoa da Santíssima Trindade é igual ao pai, mas distinto dele. Olha, ele é igual ao pai, porém diferente do pai. A mulher também é igual ao homem em todas as coisas, porém distinta dele. Olha aí. Ela é igual ao homem em tudo, porém tem as suas diferenças. Olha que bonito. Assim como o pai é um, o filho é outro. Eles são um só, mas têm as suas diferenças, assim também é o homem e a mulher, não é? Que bonito. Tudo isso nós vemos que a nossa semelhança com a Santíssima Trindade, o modelo apropriado, não é? De Trindade Santa, depois da família santa, essa deve ser o nosso modelo de hoje e sempre. No decorrer desses dias a gente vai ter muito mais para aprender. Às vezes não é muito simples, né? Porque Santíssima Trindade é mistério. Exato. Então, a gente tenta, né? Os autores tentam explicar um pouco, mas sempre é um mistério, então nunca fica muito claro. Como eu disse aqui, sabemos que é impossível compreendermos completamente a Santíssima Trindade. No entanto,
com aquilo que a gente tem, nós podemos ganhar um pouco refletindo e compreender um pouco mais. Então a Santíssima Trindade é modelo, né, para as nossas famílias, e a Sagrada Família, que é modelo da Santíssima Trindade, também é. Então que nós possamos nessa semana, né, rezarmos bastante pela nossa família e aprendermos sobre essa armadura espiritual que a gente precisa tanto descobrir, entender e depois também usar essa armadura, porque as nossas famílias não podem ficar, né, assim tão vulneráveis espiritualmente falando, né? Porque aquilo que é natural a gente tenta fazer o máximo que pode, mas a gente desconhece que espiritualmente nós podemos e devemos também proteger a nossa família. Vamos rezar, Zezinho? Vamos rezar. Vamos rezar. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante dessa Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Jesus que é o Filho e o Espírito Santo que é o transbordar do amor do Pai e do Filho. Então coloca agora a sua família também diante de Deus. Certamente, assim como nós, eu e Zezinho, você também na sua casa, na sua família, vive várias situações que nós percebemos que é uma luta natural, mas que nós entendemos que em meio a essa luta natural existe uma luta espiritual. Apresenta a sua família ao Senhor agora e pede: Jesus, guarda, protege a minha família. Senhor, eu vou aprender essa semana como agir espiritualmente, poderosamente e espiritualmente no teu poder e na tua graça. Senhor, mas eu quero pedir hoje: guarda, protege a minha família. Diz assim, reza assim junto conosco: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Vamos rezar junto? Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. E vamos rezar por todos nós dizendo a nossa família? Vamos juntos. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Então guardai-nos e protegei-nos, Sagrada Família de Nazaré. Olha, Zezinho, nossa família vai ficar mais protegida agora, porque nós vamos aprender como usar essa armadura espiritual. Tenho certeza disso. Eu, quando li esse livro há 20 anos atrás, achei uns 15 pelo menos, olha, foi uma diferença na minha vida. Foi uma diferença, porque a gente não sabe o poder que Deus, que é Pai e que nos ama, nos concede. Então, vamos aprender, não perca a oportunidade. Olha, e digo mais para você. Talvez hoje não te entusiasmou tanto, mas amanhã você vai se entusiasmar muito. Então, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que as pessoas que ao receberem isso vão ficar gratos a você, viu? Tenha essa certeza. E nós já vamos agradecendo ao Senhor, né? Por dar a inspiração dessa semana, trabalharmos esses temas do livro Armadura Espiritual para as Famílias, do Dom Cipriano Chagas, que vai aparecer, né, a foto aí. Esse livro nós temos à disposição aqui na livraria Jesus Caminho Seguro. Vale a pena, porque aqui nós vamos dar uma pincelada, né? Vale a pena você ler junto com o seu cônjuge, para nós entendermos realmente todo esse poder. Zezinho, as famílias precisam de uma armadura espiritual, mas precisam também do alimento, né? Material. Então, todos os dias aqui nós temos a obrigação de tocar nesse assunto, né? Que é o nosso gesto concreto, doação de alimentos para as famílias que são assistidas pela comunidade Jesus Caminho Seguro, que estão dentro do projeto Bom Samaritano. Nós estamos exercitando uma obra de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. Então, traz a sua sacolinha, traz o seu alimento, o que você puder, o que você tiver, é o importante para a gente poder montar as cestas. E muitas pessoas vão mandando mensagem para a gente, dizendo: olha, semana passada eu rezei com os salmos, eu gosto de rezar, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. As pessoas vão encontrando com a gente, vão dizendo: nossa, como está sendo bom, como eu estou crescendo, como eu estou aprendendo com esse retiro quaresmal. Então, manda o seu testemunho também, viu? Pode ser pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo da tela, ou pode ser aí pelo YouTube também. Manifeste-se, né? Fala como está sendo essa experiência de quaresma aí para você, na sua vida. E não esquece, curte, compartilha, né? Dá lá um joinha no vídeo e compartilha com muita gente, principalmente essa semana
que nós estamos refletindo sobre esse assunto que a grande maioria de nós não sabemos e não conhecemos. Pois é, esperamos por você e a gente continua ainda essa semana. E vamos juntos então pedir a bênção de Deus? Isso, vamos. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos rezar essa semana, Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Vamos juntos? Jesus, Maria e José, minha família, vossa é.